a gente está condicionado a falar mal das mulheres que muitas das vezes expressam o seu feminino. Porque aquilo dá uma sensação, muitas das vezes, de fragilidade. E o que a mulher não quer ser no mundo patriarcal e machista? Patriarcal e machista. Frágil. Porque a sensação da fragilidade faz o quê? Faz dar aquela sensação de indefesa. A gente fica indefesa. Quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a sensação de que qualquer um vai vir e vai esmagar a gente. E o que o quartzo rosa estampa na nossa cara? A fragilidade, a vulnerabilidade, a feminilidade. Esse é o espelho do feminino. Daquele feminino que ele é, sim, a fragilidade, a vulnerabilidade, porque ele é o corpo emocional. O quartzo rosa, ele é um acolhimento feminino, gente. O quartzo rosa, ele traz pra gente uma vibração muito feminina e de muita importância. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns instrumentos de quartzo rosa, né? Eu trouxe um crânio, né? Esse é um quartzo rosa, que ele é mais clarinho, porque o quartzo rosa, assim como todas as pedras, tem qualidades, né, gente? Então, esse quartzo rosa ele tem uma qualidade de transparência, ele é uma qualidade de joia, ele é uma qualidade bem forte, né? Ele é bem translúcido, então ele tem uma vibração, uma frequência um pouco diferente. Aí a gente vai ter esse quartzo rosa aqui, que é aquele que as pessoas gostam muito, que ele é bem rosado, sabe? Tem um rosa bem forte. Então, ele também é um crânio de quartzo rosa. Aí a gente vai ter essas pedras aqui que a gente chama de geradores de quartzo rosa. Eu vou ter um outro crânio aqui, que é um quartzo rosa mais leitoso. Esse aqui eu dediquei para Afrodite, né, gente? Ele é o crânio de Afrodite, embora a energia dela aqui. A gente tem vários coraçõezinhos de quartzo rosa. É muito comum fazer em pedras de coração. A gente tem o quartzo rosa opalino, que é bem parecido com esse aqui, ó. São quartzo rosas meio opalinos. Eu tenho uma pedrinha aqui de quartzo rosa, bruta. E para poder não deixar jamais de fora o egg de quartzo rosa, né, gente? Que é muito importante na nossa terapia feminina. Trabalhar com os eggs é bem importante. Então, tá aqui também, vamos falar dele hoje. Então, vamos lá, gente. O que é o quartzo rosa? Para chegar no quartzo rosa, eu preciso falar dos quartzos, viu? Então, vou contar uma história para vocês. Se a gente fosse pegar a energia da Terra como planeta, a Terra, Mãe Terra, a gente vai ter uma escala de evoluções de seres na Terra, até chegar nos seres humanos. E uma coisa que sempre teve na Terra, rochas. A Terra sempre foi cercada de rochas, de pedras. Então, inclusive dentro do mar, nossas placas tectônicas, tudo isso é, de alguma maneira, seres que ancoram o nosso planeta. Então, a gente indo para um lugar um pouco mais consciente de despertar, de conexão com a Terra, a gente percebe que os quartzos em si, eles existem em todos os lugares. Ele é um da composição que mais existe. A composição que faz o quartzo é óxido de silício. Né? A gente tem o oxigênio, a gente tem o hidrogênio, o óxido de silício faz os quartzos, é a composição do quartzo, e tem abundância no planeta Terra. E a gente tem quartzo nas cachoeiras, nas montanhas, a gente tem em vários lugares pedras de quartzos, né? E esses quartzos, eles vão ser diferentes dependendo do tempo que eles ficaram na Terra, dependendo do que define a coloração, vai ser transparente, vai ser verde, vai ser rosa, né? O quartzo é uma família que envolve a composição do óxido de silício. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o quartzo, ele é até hoje um dos instrumentos e ferramentas que a gente usa dentro da tecnologia. O primeiro relógio feito de quartzo, ele não dava tanta variação de tempo quanto os anteriores. Então, por isso que a gente tem aquela marca de relógio chamada Quartz. É uma marca que eu acho que, se eu não me engano, nasceu nos anos 70. E isso foi porque ela descobriu que se ele funcionasse por um pequeno quartzo, ele não variava tanto tempo. Então, ele perdia no mínimo 1 milésimo, sabe, de segundo.
E então isso, para a época, era maravilhoso. E aí sim, a gente vai criando várias tecnologias em cima dos quartzos. Por que eu tô falando disso, né? Eu tenho uma aula no YouTube só sobre isso, mas por que eu tô falando disso hoje? Porque quando a gente chega no quartzo rosa, a gente precisa entender que ele faz parte de uma família que preenche o planeta Terra. Quartzo verde, quartzo rosa, ametista, citrino, são todos da mesma família. Ágatas são tudo família do quartzo, apesar de elas terem nomes diferentes, todas nascem na mesma família e os cristais são divididos por famílias. E aí, quando a gente começa a estudar essa parte das famílias dos cristais e como eles nascem, a gente chega nesse lugar que o quartzo é o mais abundante, ou um dos mais abundantes na Terra e mais conhecidos pela gente. E eles são encontrados na cachoeira, são encontrados na praia, eles são encontrados em vários lugares da Mãe Terra. E o quartzo rosa, ele é um acolhimento por quê? Qual é o diferencial? Quando a coloração de cada um deles vai vir, dependendo da composição que define aquilo ali, e também de como eles nascem, porque, por exemplo, o quartzo branco, ele vai nascer assim, né, com uma ponta. O quartzo rosa, ele não nasce assim, ele nasce assim, em rocha, né? Então, isso é uma variação de pressão da terra, de solo, tudo isso vai definir como aquele quartzo vai nascer. E o quartzo rosa, ele nasce em abundante, em muita abundância, rocha de quartzo rosa. E ele chega em uma abundância muito forte dentro da Mãe Terra, que é essa necessidade do acolhimento. Quando a gente vai usar o quartzo rosa, a gente utiliza ele para várias coisas. Mas quando a gente bate o olho no quartzo rosa, a gente fala assim, amor. E a gente tem uma divulgação imensa do quartzo rosa, que é para amor, né? A gente fala, amor, eu quero fazer um ritual para amor. Pega um quartzo rosa e faz. A gente tem isso em revistinha, a gente tem isso no YouTube, a gente tem isso em vários lugares. Mas qual é a principal função do quartzo rosa? Amor próprio. Ele ajuda a gente a encontrar dentro da gente o amor próprio. E o que é o amor se ele não começar na gente? Ele não existe. Porque a gente só consegue reconhecer no outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, quando eu vejo várias pessoas fazendo, eu quero um ritual, Ariel, do quartzo rosa, para eu poder encontrar o amor da minha vida. E eu acho maravilhoso o quartzo rosa ter se popularizado. A gente tem várias outras pedras rosas que podem se trabalhar em frequências até mais elevadas que o quartzo rosa. Mas o quartzo rosa, ele trabalha aquilo que a gente precisa nessa matéria, que é amor. Estamos numa era onde falta amor, onde falta acolhimento, onde falta abraço, onde é difícil a gente se comunicar, não só devido à pandemia, mas até mesmo antes, a tecnologia, ela trouxe para a gente essa dificuldade de comunicação. Vocês podem perceber até os adolescentes, né? Essa era muito digital, eles têm dificuldade de se expressar, de expressar amor, de expressar acolhimento, porque tá tudo muito aqui, ó, tudo aqui. E o que é isso? Como o quartzo rosa ele vem trazendo esse acolhimento. Ele vem trazendo essa energia do amor, da leveza, da alegria. Mas ele tem uma função especial, que é trabalhar o corpo emocional. Nós somos divididos em vários corpos. A gente vai ter o corpo físico, que é esse que a gente conhece aqui. A gente vai ter o corpo mental, que é o que vai reger nossa mente. A gente vai ter o nosso corpo emocional, que vai estar ligado com o que a gente sente. A gente vai ter o nosso corpo espiritual, que está ligado com as nossas energias mais sutis. A gente vai ter os nossos corpos energéticos. E assim por diante. E o quartzo rosa, ele trabalha especialmente o corpo emocional, que é ligado às nossas emoções, é ligado àquilo que a gente sente, é ligado às nossas águas, é ligado ao nosso feminino. E aí, existe muitas pessoas que olham para o quartzo rosa e falam assim, eu não gosto de quartzo rosa. Quartzo rosa é uma coisa assim, muito... Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi muito isso. Ariel, você é muito quartzo rosa, muito fofinha, muito... Não. Por que essa ideia do quartzo rosa ser muito fofinho e ser muito... Porque, na verdade, isso é algo que está dentro da gente, implicitamente, mas nem tão implícito assim, de falar mal do feminino, de falar mal da amorosidade e do acolhimento. Porque tem a ver com o que a gente aprendeu, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com o mundo patriarcal que fala para você ser forte.
É muito comum, às vezes, eu tô atendendo uma mulher e ela fala assim, Gabriel, eu não sou essas mulheres muito de frescurinha, não, de muito mimimi. E aí eu sempre levo elas para esse lugar. O que é mulher de mimimi? Porque aí quando você pega e fala, ops, aí ela pensa, é que a gente está condicionado a falar mal das mulheres que muitas das vezes expressam o seu feminino. Porque aquilo dá uma sensação, muitas das vezes, de fragilidade. E o que a mulher não quer ser no mundo patriarcal e machista? Patriarcal e machista. Frágil. Porque a sensação da fragilidade faz o quê? Faz dar aquela sensação de indefesa. A gente fica indefesa. Quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a sensação de que qualquer um vai vir e vai esmagar a gente. E o que o quartzo rosa estampa na nossa cara? A fragilidade, a vulnerabilidade, a feminilidade. Esse é o espelho do feminino. Daquele feminino que ele é, sim, a fragilidade, a vulnerabilidade, porque ele é o corpo emocional. Então, por isso que é importante a gente entender o que representa o quartzo rosa, quando a gente não gosta dele. Porque já teve também. Já teve terapias que eu uso quartzo rosa e a mulher vai pensar, ela tá doendo, que pedra é essa que você colocou em mim? Ela nem sabe que é o quartzo rosa. Eu falei, tá doendo como? É uma sensação de sufocamento, uma sensação que, sei lá, o meu cardíaco tá, não sei, tô sufocando. E aí, às vezes, eu tenho que fazer um trabalho inverso dentro de uma terapia. Porque o quartzo rosa, geralmente, é uma pedra que não tem reação. Mas depende do que o teu feminino tá precisando. Depende de como tá esse teu feminino na sua cabeça. E aí, o que acontece? Você precisa fazer o oposto. Você vai vir com pedras que não trabalham o corpo emocional, mas que deem a abertura de caminho para isso. Eu já tive uma aluna que ela foi minha paciente também, e ela dizia que não conseguia usar o quartzo rosa. Eu boto o quartzo rosa e sinto muita dor. O que eu faço? Aí eu falei, então vamos para as famílias, vamos para os amigos do quartzo rosa para ver se a implicância é com o quartzo rosa ou se é com a frequência. Aí a gente foi utilizando a rodocronzita, a gente foi utilizando a turmalina, tudo rosa, tudo dentro da mesma frequência de corpo emocional. E não, todos eles estavam bem, só o quartzo rosa que dava aquela sensação bem de o que está acontecendo aqui? Palpitação cardíaca, que não é uma coisa de costume, viu, gente? Não é de costume isso acontecer com quartzo rosa, não. Mas tem, mas é possível. E aí a gente foi fazendo isso, a abertura para que aquele cardíaco, para que aquele corpo recebesse aquela energia. Eu, inclusive, digo, né, que o quartzo rosa ele ajuda a tratar diversas patologias dentro dos atendimentos. Muitas. Né? O egg, inclusive, de quartzo rosa, né, gente? Ele é um dos primeiros que eu passo quando eu vou atender assim, ou vou indicar dentro de aula, dentro de evento, porque ele é acolhimento. E por que ele é diferente de um quartzo que a gente usaria no cardíaco? Sabe por quê? Porque o nosso útero ele sempre quer ser acolhido, o nosso coração nem sempre. Então, quando a gente usa ele aqui no cardíaco, às vezes ele dá muitas reações. No útero, muito difícil da reação. Porque aí o teu ventre, o teu útero, ele quer muito ser visto, ele quer muito ser acolhido. O nosso útero é a parte do nosso corpo que mais quer cura. Ele mais quer cura e transformação, mesmo que ele não seja físico. Principalmente que ele não seja físico, se ele for só energético. Se você é uma mulher que passou por uma cirurgia de retirada de útero e você usa um egg de quartzo rosa, você vai perceber o quanto de alívio, de inchaço, de dor, de um monte de coisa vai acontecer. Porque o seu útero energético, ele quer aquele acolhimento. Agora, quando a gente está dentro de uma cristaloterapia, que a gente está usando nos chakras, é comum o coração aqui, ó, doer. Por quê? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a caixa de mágoa, gente. Aqui é onde a gente guarda mágoa. O útero a gente guarda e esqueceu. Mas aqui o coração a gente lembra. Então, quando a gente lembra, a gente tem dificuldade de desapegar, né? Tá doendo, mas tá aqui, né? Deixa aqui, tô bem com ela, deixa aqui. Então, quando você começa a apertar, ó, aperta aí a caixinha de mágoa de vocês. Aperta, vê se tá dolorido aqui, ó. Vai apertando. Uma vez eu tive um professor que ele falou assim da caixinha de mágoa, e eu lembro que ele era, acho que era fisioterapeuta aí. E eu tava fazendo um curso de pontos de energia do corpo, né? Tem uns 6, 7 anos atrás. E aí, não, tem mais, tem uns 10 anos atrás. Eu lembro que ele falou assim, aperta a caixa de mágoas. Aí eu
Peguei aqui, apertei. Tá doendo, não. Aí ele veio aqui, apertou, ai, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tá doendo? Ele aperta de verdade a caixinha de mágoas, né? E vai apertando que vai melhorando. Então, o quartzo rosa, quando ele vem para cá, ele acaba trazendo essa sensação de desbloqueio. E quando você vai desbloquear, dá uma sensação de eu preciso abrir, né? Eu preciso abrir. Então, por exemplo, o quartzo rosa de egg em uso interno, que a gente usa no canal vaginal para encontrar a energia do colo do útero, ele não dá tanta reação do que quando eu peço a passar nos seios. Quando eu peço a mulher passar nos seios para ressignificar a nutrição, passa o egg nos seios, isso pode causar muito mais reação do que dentro do útero. E por que isso, gente? Porque o útero ele quer acolhimento, porque o útero ele quer se curar, só que todo o resto aqui você está consciente. E os seios falam da nutrição, né? O quartzo rosa ele começa a trabalhar a memória de dor, memória de não acolhida, memória das carências. Ele começa a acolher. Sabe aquela sensação? Não sei se vocês já sentiram isso, que você tá com maior vontade de chorar, você tá segurando o choro. Já passaram por isso? E aí vem alguém e tenta te abraçar. Só que você sabe que se você receber aquele abraço, você vai chorar mais. Já passaram por isso? Aquele momento que você tá aqui. Tô segurando o choro, tô sendo forte. E aí chega alguém e fala assim, vem cá, e te abraça. Quando aquela pessoa te abraça, você começa a chorar. É o quartzo rosa. Por isso, a gente às vezes evita ele. Porque se ele chega, a gente vai pra crise. Às vezes a gente tá tão cheia, tão cheia, tão cheia, que se o quartzo rosa encostar no nosso corpo, vai dar aquela catarse necessária. Muito necessária, né, gente? Porque a catarse, ela é necessária. A catarse evita patologias a desenvolverem no nosso corpo físico. Então, ela é extremamente necessária. Então, quando eu estou dando aula de cristaloterapia, eu falo, uma observação, o quartzo rosa pode causar catarse. Mas isso não é ruim. Isso é necessário. Se ele causou, porque precisava, né? Só que você, como terapeuta, precisa saber conduzir uma catarse dentro de um consultório, né? Porque vem uma catarse, às vezes você vai lá e faz a mesma coisa que a pessoa ouviu a vida inteira. Vai passar, não. Aí ferra tudo, porque aí aquele momento é o momento dela expressar. Né? Então, se está na catarse, eu já pego um tambor, já trago uma música, já trago ali uma sálvia, já pego um cristal, geralmente quartzo rosa mesmo, boto na mão. Já teve um atendimento que a mulher começou a chorar muito, né? E aí começou aquele choro, que é aquele choro dolorido, né? Onde a gente chora e grita. E aí o que eu peguei? Eu peguei até esse crânio aqui mesmo. Peguei ele, falei, segura aqui, botei assim, né, perto dela. Ela tava agachada, botei perto dela, falei, fica com ele aqui assim. Peguei uma outra pedra, um quartzo rosa também, e uma turmalina para poder abrir mais. Botei no cardíaco, peguei o tambor e fiquei. Trazendo várias canções. E ficamos ali durante um bom tempo. Até o momento que ela terminou. E aí, quando você termina de chorar, tudo que você não chorou, gente, é um negócio de doido, né? Você sente como se tivessem tirado, sei lá, um caminhão das suas costas. Você sente cansaço, dá muita vontade de dormir, de ficar acolhida, mas você também, no dia seguinte, quando você acorda, a sensação que você tem é que você é uma outra mulher. E quem fez isso? Quem liberou isso? O quartzo rosa. Então, essa é a magia dessa pedra, essa é a magia desse cristal e da importância dele. E por isso que muita gente não gosta dele, né? Porque ele lembra a fragilidade feminina, né? E quais são as patologias que eu uso bastante quartzo rosa? Mioma. Bastante mioma eu trato como quartzo rosa. Ovário policístico eu também trato com quartzo rosa. Câncer de mama. Nódulos no geral, né? Toda vez que tem bastante nódulos no geral, eu também uso o quartzo rosa. Isso tanto a pedra nos chakras, tá, gente? Em pontos do corpo feminino. Eu já fiz uma live falando sobre pontos do corpo feminino, que vai além dos nossos 7 chakras principais. Então, pontos específicos que só o corpo feminino tem, tipo os ovários, os seios, né? Tem outros pontos que os homens também têm, que é o timo, o umbigo, mas o quartzo rosa ajuda bastante nos pontos femininos. E usar o quartzo rosa não só como egg, mas usar ele, né? Egg, para quem não conhece, são os ovos que a gente utiliza na nossa ione, que encontram com o nosso útero, né? Mas a gente pode utilizar eles para meditação, a gente pode utilizar eles nos chakras. Então, usar ele para tratar em si a patologia, o mioma, o ovário policístico, o câncer de mama. Você pode utilizar para tratar crises emocionais,
ou seja, a crise do pânico pode ser utilizado o quartzo rosa. Você pode utilizar para trabalhos de infertilidade, para trabalhar fertilidade feminina. Porque eu geralmente digo que se a mulher chega para tratar alguma patologia que envolve infertilidade, mas ela não tem nada laboratorial, ou seja, tá tudo perfeito, os exames estão perfeitos com ela, os exames estão perfeitos com o marido, mas ela não, o ventre dela não engravida, ou ele perde. São constantes abortos. A pedra que ela precisa é um quartzo rosa. É claro que vai envolver muito mais coisas, mas o que a gente precisa trabalhar ali? A gente precisa entender o que está acontecendo com aquele útero. Porque não é físico. Não se manifestou nada no físico. Então tá onde? No corpo emocional. Quem é que ajuda a gente a olhar para esse corpo emocional? O quartzo rosa. Pode ser que ele não ajude ela, mas ele ajuda você, como terapeuta, a acolher ela. Então, por isso que ele é uma grande magia. Eu gosto muito de ter esfera de quartzo rosa, né, pelo quartinho aqui. Aqui é onde eu estou aqui gravando, gente, é o meu consultório, né? Então, aqui de frente para mim tem um altar de pedras, aqui também tem outro, enfim, cercado de cristal. E botar a esfera de quartzo rosa para ajudar a energia é maravilhoso. Utilizar a energia dele com você. Isso facilita o acolhimento. Então, utilizar ele para tratar patologias e para tratar corpo emocional, que às vezes não se manifestou numa patologia física, mas ela está ali. E a infertilidade, na verdade, aquela mulher não tem nenhum exame que diz que ela é infértil, mas ela não consegue engravidar. Então, você começa a trabalhar o quartzo rosa porque ele trabalha a fertilidade. Uma outra coisa que ele trabalha bastante, gente, é autoestima. Você consegue pegar o quartzo rosa naqueles momentos mais difíceis que às vezes o feminino passa, de baixa autoestima, e fazer um trabalho incrível. Um exemplo do quartzo rosa, do acolhimento, né? Dessa vibração que ele traz quando a gente está fazendo algum atendimento, principalmente se esse atendimento ele envolve essa parte da fertilidade e da autoestima. Um dos exemplos que eu vou trazer para vocês é uma vez, quando eu atendi uma mulher e ela tinha passado por processo de traição. Processos que deixam a mulher muito mal, né, gente? Qual é a mulher que nunca foi traída? É muito difícil, né? 80% das mulheres são. E a maioria descobre. Então, quando a gente passa por traição, eu já fui traída. E é uma sensação muito ruim para a nossa autoestima. Por mais que a gente saiba que a culpa é do outro, por mais que a gente saiba que a gente não tem nada a ver com aquilo, a gente tenta ainda puxar uma culpa pra gente. E aquilo ali acaba trazendo tantas coisas, acaba mexendo com feridas lá do nosso profundo feminino, acaba mexendo com feridas das nossas ancestrais. Então, toda essa vibração da traição acaba com a autoestima da mulher. E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Porque a gente tem tendência a puxar pra gente a culpa. Lá muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, volta um pouco, não tanto tempo atrás, as nossas ancestrais, elas eram traídas e precisavam aceitar aquela situação, porque aquilo ali era uma forma que elas tinham de se manter, de manter os seus descendentes, então elas precisavam aceitar. E o patriarcado sempre fez o quê? Colocou a culpa na mulher, se eu te trair, a culpa é sua. Você não é bom o suficiente. E essa memória, ela ainda está nos nossos ovários, ela ainda está dentro da gente. E aí, quando aquela mulher ela é traída, por mais que ela seja uma mulher extremamente consciente do empoderamento, da força dela, em algum lugar dessa memória, ela ainda pensa, por quê? Por quê? Eu não fui bonita o suficiente, eu não fui boa o suficiente, eu não fiz o suficiente. Por quê? E aí, é a hora que o quartzo rosa entra. Ele mostra que mesmo naquele momento de fragilidade, mesmo naquele momento de vulnerabilidade, você continua sendo a deusa que você é. Então, ele trabalha a autoestima. Então, isso, assim, não é necessariamente uma patologia, mas é algo que todas as mulheres viveram em algum momento. Mesmo que ela não tenha sido traída, suas ancestrais foram. Então, o quartzo rosa ajuda nessa autoestima. E uma outra coisa que eu gosto muito de usar o quartzo rosa, gente, é carência. E essa carência, às vezes, ela perpetua nos relacionamentos. E se você está tratando alguém que tem muita carência, e o que define essa carência, gente? Necessidade de se relacionar o tempo inteiro. Não consegue ficar sozinha, pula de um relacionamento por outro o tempo inteiro. Terminou um, já está com o outro. E por que isso? Porque é o medo de se enxergar.
O medo de ficar sozinha, o medo de ver quem você é o medo da descoberta, né? E aí isso causa diversas patologias emocionais, consequentemente acabam indo para o físico. Né? Mioma, cisto, pode dar devido a essa carência. Essa necessidade de fazer tudo para poder ser aceito. E aí eu vou trazer primeiro o meu exemplo. O meu exemplo é quando eu terminei o meu casamento anterior a esse, né? Que já vai fazer mais de 10 anos, eu saí muito mal porque eu fui traída. E eu falei para mim assim: você vai ficar sozinha. Você vai ficar sozinha porque você precisa se reconhecer agora. Quem você é agora? Quem você é agora? E você precisa perceber o que você ganhou com todos esses anos. Eu fiquei 4 anos casada. Então, quem é você? Né? Com o que você conquistou? Qual é essa mulher de agora? Porque se você sai de um relacionamento para o outro de novo, porque eu tinha feito isso, né? Eu tinha um namorado que a gente estava quase noivo, terminamos e eu fui para esse relacionamento onde eu casei. Eu não dei espaço, né? Eu estava ferida, estava magoada, porque eu também tinha sido traída. Então eu fui para um outro, e aí o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, eu mudei de pessoa, mas não mudei de padrão. E aí, depois daquilo, eu falei assim, não, eu vou ficar sozinha, eu preciso me reconhecer. Foi difícil, porque eu tive que reconhecer minhas sombras, eu tive que, né, entender ali qual era o meu papel naquilo tudo, o que estava acontecendo. Fui lá constelar minhas ancestrais, fui fazer vários trabalhos dentro do meu feminino, dentro da minha cura, os meus pedras, os meus cristais. E quem foi que me acompanhou nesse processo? O quartzo rosa. O quartzo rosa e a rodonita, que eu vou falar dela depois, no momento futuro, foi quem me acompanhou nesse processo. De me ajudar a identificar a minha vulnerabilidade e não usar ela como uma fraqueza, e sim como uma força. Então, usar essa força feminina que existe de você mostrar quem você é. Você é isso aqui. E você é incrível e maravilhosa. Se o outro não conseguiu lidar com essa extraordinária mulher que você é, a questão é dele. E aí você começa a ressignificar tudo isso. Então ele trabalha essa autoestima, ele trabalha essa carência. E fez eu me perceber, né, que foi a necessidade de um relacionamento para o outro e esse não conhecimento de mim que fez eu cair novamente em um relacionamento que me doeu. Então ele ajuda você a encontrar onde está essa carência. E um outro exemplo também, gente, é aquele momento que as mulheres elas têm necessidade de se relacionar sexualmente o tempo inteiro. Pode sim ser uma carência, uma necessidade de busca de algo. Quando a gente estuda o Tantra, quando a gente estuda magia sexual, a gente fala que a primeira célula do corpo é uma célula sexual. E por ela ser uma célula sexual, a gente sempre quer voltar para ela. Então, quando a gente tem muita necessidade de sexo, significa que a gente está em busca de divindade, a gente está em busca de criação, a gente está em busca da deusa, a gente está em busca de um feminino perdido. E aí você percebe, calma aí, se eu sou aquela mulher que fala, eu não consigo ficar sem sexo, eu não consigo ficar sem me relacionar, tem alguma coisa aí. Porque são seus instintos, é o seu feminino. Você precisa entender ele. Não pode ser uma necessidade como beber água. Eu tenho necessidade de beber água, eu tenho necessidade de sexo. Não. Se tem alguma coisa estranha. Qual é a carência? Qual é a lacuna que tem aí? O quartzo rosa é maravilhoso para usar nesse processo, viu, gente? Nesses processos é incríveis. Estou dando mais dicas aí para vocês, hein? E qual é o jeito que as pessoas usam que eu acho que não estaria de acordo com que o quartzo rosa traz para gente? Não que esteja errado, viu, gente? Porque não existe um errado. Mas que o quartzo rosa tem muito mais para oferecer do que somente isso. Buscar amor, né, gente? Amor do outro. Usar para poder atrair marido, para poder prender. Essas coisas que falam muito do quartzo rosa. Ah, bota o quartzo rosa na açúcar com mel e escreve o nome da pessoa. Essas coisas, eu acho que ele é utilizado de uma forma muito errônea, sabe? É claro que isso não envolve atendimento nem terapia, mas isso envolve uma cultura popular que a gente vê em revistinha, que a gente encontra. Agora, dentro de uma terapia, como é que você usaria ele? Que eu acho que talvez não teria um jeito que poderia ser aproveitado melhor, né? Quando você usa o quartzo rosa para aquela mulher que você acredita que ela é muito feminina, então vai dar certo. Vou usar o quartzo rosa aqui, que ela é toda fofinha, então o quartzo rosa vai fazer bem a ela.
Aí você está julgando tanto a mulher quanto o quartzo rosa. Então, às vezes, esse lugar, né, de olhar o quartzo rosa como ele ser fofinho, bonitinho, ele acaba trazendo uma capa e você não consegue se aprofundar na dimensão dele. Porque ele é um cristal extenso. Todo mundo fica assim, mas o quartzo rosa para tudo, não aguento mais essa coisa de quartzo rosa. É um jeito errado de olhar para ele dentro da terapia. Na minha terapia eu não uso quartzo rosa, na minha terapia eu só uso pedra forte. Já ouvi também. E eu pergunto, quais são as pedras fortes? Porque uma pedra que trata mioma, para mim, é uma pedra muito forte. Trata um mioma. Ela ajuda você a encontrar as causas do que trouxeram as suas células a se multiplicarem em uma deformidade, causando uma célula diferente e um tecido estranho que a gente chama de mioma. Isso é uma pedra bem forte. Agora, o que é força pra gente? Estamos condicionadas a achar que o que dói é o que é bom. E o que acolhe é ruim. Então, se o quartzo rosa traz uma terapia de acolhimento, ele não vai ser tão bom. Agora, se traz uma terapia que a pessoa sai toda descabelada, desequilibrada, é bom, mexi muito. Então, essa é uma forma errada de olhar para o quartzo rosa, viu, gente? Porque a terapia feminina, ela é acolhimento. E não é legal. É claro que vai ter esses momentos que quando a gente atende uma mulher e ela sai muito mexida. Mas não é porque você usou pedras fortes, não é por isso. É porque mexeu com o que o corpo dela precisava, a consciência dela. Então vai mexer. Mas vai mexer não porque você quer mexer, porque você quer mostrar que a sua terapia é forte. Vai mexer porque aquilo ali precisava acontecer. Porque estava parado e você chegou lá e botou uma colher de pau e mexeu naquele caldeirão. Então aquela porção começou a borbulhar, os ingredientes que já estavam ali começaram a se misturar e aquela mulher vai sentir. Agora, se é porque você quer colocar pedras fortes, aí você usa, vamos usar uma obsidiana, vamos usar uma obsidiana mogno, vamos usar umas turmalinas, vamos usar pedras que são pedras que as pessoas acreditam que mexe muito. Quando, na verdade, tem pedras que todas as pedras são eficazes, dependendo de como você usa. Todas as pedras ajudam a alcançar uma grande cura, uma grande transformação. Depende da mão que elas estão sendo conduzidas. Elas são consciências, e eu acredito assim. Trabalho com os cristais consciências, eles são grandes mestres e são. Então é importante olhar para o quartzo rosa de um jeito mais necessário. Necessitamos de terapias com mais acolhimento. Então, se tua terapia pode ser acolhida, você pode acolher, ela pode ter acolhimento e força, por que não? Porque o sentir nos faz sentir, no sentido de eu tô sentindo, nos faz lembrar tanto algo ruim. Porque a fragilidade, né? A fragilidade do feminino, ela não é bem vista. Mas a gente precisa desconstruir isso. Porque fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Quando a gente percebe que estamos nesse lugar de achar que a fragilidade é sinônimo de fraqueza, nós estamos num mundo patriarcal e numa linguagem machista. Onde acredita que o feminino, por ele ter momentos de fragilidade, ele é fraco. E ele não é. Uma vez eu ouvi, gente, no ônibus, no trem, no metrô, uma mulher estava grávida, e aí ela entrou, o metrô estava cheio, e aí o cara falou assim, eu não vou levantar. Não é sexo forte? Não quer os mesmos direitos? Aí eu tava do lado dele, eu peguei, levantei, né? E falei assim pra ele. Eu falei, você não levantar primeiro lugar é crime, tá? Mas aí, aquilo me ficou assim na minha cabeça, sabe? Que eu fui pra casa, demorava umas 2 horas pra chegar em casa. Pensando naquilo, o quanto entrou na cabeça de alguns homens que aquela mulher grávida, ela estava num momento frágil. Mas, como assim? Ela não quer ser forte? Então que ela fique em pé. Só que aquela fragilidade não é e nunca vai ser sinônimo de fraqueza. Porque aquela mulher, quando ela for parir, ela vai sentir uma dor que pode ser uma dor equivalente a 24 ossos quebrando. Não precisa ser dolorido o parto, tá, gente? Mas assim, se a gente for pegar essas estimativas da ciência, né? A mulher vai se partir no meio para uma criança sair. Ou ela vai se cortar no meio se ela for com uma cesárea. Então, onde está a fraqueza?
Não tem fraqueza, tem fragilidade. Porque realmente ficar em pé, tem todas aquelas questões que as mulheres carregam. Mas por que é difícil de entrar na cabeça do masculino? E também de algumas mulheres. Porque a fragilidade, ela foi colocado um lençol em cima dela e escrito assim, fraca. Se você sente, você é fraca. E aí isso dói, né, gente? Por que eu chorar? Por que eu menstruar? Por que eu honrar os nossos ciclos? Foi tanto algo que mexe com a gente. Porque é algo que a gente está o tempo inteiro tentando evitar. Porque é uma fragilidade. Quando a gente está de lua, que a gente está sangrando, a gente está frágil. Quando a gente tá gestando, a gente está frágil. A gente está sentindo, a gente está extremamente aberta. Quando a gente está entrando, não quando a gente chega, mas quando a gente está entrando na menopausa, a gente também está frágil. Porque a gente está mudando de ciclo. Quando a gente está nela, não. Quando está nela, a gente já pegou a força total do dragão da Terra. Mas quando a gente está mudando de ciclo, a gente também está frágil. Então, tem momentos específicos que o feminino, ele está frágil. E por que é difícil da gente mostrar isso? Porque disseram que fragilidade é sinônimo de fraqueza. E aí, o quartzo rosa é a imagem estampada disso. Então, qual é o melhor jeito de usar ele na terapia? Usar ele para mostrar exatamente isso. Fragilidade não é fraqueza. Você ser frágil não significa que você é fraca. Você desconstruir das mulheres quando elas falam assim, não quero essa coisa de mulherzinha. Eu já ouvi isso uma vez de uma paciente que ela falou assim, Aurel, essa coisa de mulherzinha, né? Eu não sou assim. Não sou chorona assim. Aí eu falei assim, mas você acha que coisa de mulherzinha, fraqueza? Ela é, né? Quando fica cheia de mimimi, não sei o quê. Aí eu virei para ela e falei assim, então, são as mesmas mulherzinhas que ficam mais ou menos umas 40 semanas com um ser crescendo dentro delas, né? Que empurra estômago, fígado de um lado para o outro, que abre os ossos, que faz com que a sua pelvis ela se abra, são as mesmas que vão às vezes para uma sala de cirurgia e cortam o útero para poder retirar essa criança, ou que elas parem da forma normal e também abrem a sua pelvis e a sua vagina para que elas saiam. São essas mulherzinhas que criam às vezes 2, 3, 4 filhos sozinhas porque o masculino é muito forte para poder assumir a casa. Aí ela, nossa, eu não quis ofender. Eu falei, não, eu sei que você não quis, mas é que eu preciso trazer essa consciência para você. Porque disseram que mulherzinha é um lugar de fraqueza. Mas são essas mulherzinhas que dão a luz a esses homens. Porque metade do mundo é mulher. E a outra metade é os filhos delas. Então me fala dessa importância. Olha a importância desse feminino. Que mora dentro de você, que mora dentro de mim, mas que fomos ensinadas a falhar mulherzinha. Com um diminutivo negativo. Não é algo mulherzinha, algo simples, não. Toda vez que alguém fala mulherzinha, é algo que está diminuindo o feminino. E essa diminuição do feminino é péssima quando ela é reproduzida principalmente por mulheres. Porque se somos mulheres, não somos mulherzinhas, somos mulherzonas. Por que diminuir o feminino de novo? E aí você cria consciência naquela pessoa. Porque aí ela vai entender essa força e esse lugar que também é dela. Porque por mais que ela diga mulherzinha, e eu já disse isso também, viu, gente? Cresci num mundo machista, cresci no meio da dança do hip hop, viu, gente? Então era uma mulher e 25 homens, né? No meu grupo tinha 25 homens e tinha eu e mais uma menina. Então a gente sim era desmerecida. E falava mulherzinha, se a gente chorasse por alguma coisa, eu então, que tenho ascendente em câncer, que o mais difícil para mim é segurar lágrimas, tentei durante muito tempo. E hoje ser livre para chorar a hora que eu quero é libertador. Então, usar o quartzo rosa para mostrar para as mulheres que a fragilidade não é sinônimo de fraqueza. E eu vou te falar, segurar as lágrimas, porque a gente vive num mundo machista, é algo que deixa a gente cada vez mais pesada. E quando a gente se liberta para chorar, a gente se liberta para ser a gente. E se a gente se liberta para ser a gente é forte pra caramba. Né? Então, esse é o lugar do quartzo rosa. E eu super indico ele para vocês usarem na terapia de vocês, tá bom? Para que vocês possam reverberar essa energia do quartzo rosa. O egg de quartzo rosa, né? Eu gosto muito de usar ele quando eu vou fazer iniciações com as meninas, principalmente
Porque, como eu já disse para vocês anteriormente, o útero ele quer se curar. Então, ele dificilmente tem uma reação ao quartzo rosa, porque ele está ali pronto para ser acolhido, ele está pronto para ser amado. E o quartzo rosa, ele é isso, ele está abraçando aquele útero, ele está falando assim: "Não, vem cá, útero, vem cá, né? Vem cá, eu tô te ouvindo." Quando termina o tratamento de egg, né, que é o uso interno do quartzo rosa, aquela mulher tá muito empoderada dela mesma, mas também tá muito mexida. E aí tudo vai depender da história que aquela mulher traz. Se é uma mulher que é muito durona, o quartzo rosa vai no início dar um pouquinho de cólica, ela vai reagir, porque o nosso cérebro, ele tem tendência a reagir a toda mudança de padrão vibratório. E o quartzo rosa, ele traz uma grande mudança de padrão vibratório. Então, se você tá aqui em um padrão e aí você faz alguma coisa que te desperta muito, você vai para um novo padrão, teu cérebro quer voltar para o anterior, porque o novo padrão é um novo estilo de vida, um novo padrão é uma nova forma de se comunicar, um novo padrão é um novo mundo. E eu já estou acostumada com o velho mundo, por que eu vou para esse novo mundo? A gente não quer mudar, a gente tem tendência a querer ficar sempre no mesmo lugar. Mudar dá trabalho. Pensa numa mudança de casa, gente. Toda vez que eu penso, eu tenho que me mudar daqui, porque essa internet é uma droga. Eu penso, eu vou ter que empacotar os meus cristais. Nossa, vai dar um trabalho. Ai, a casa nova. Você começa a pensar em milhões de possibilidades negativas para aquela mudança acontecer. Dificilmente a gente pensa nas mudanças positivas. É a mesma coisa a mudança interna. Quando a gente quer mudar internamente, quando uma coisa está mudando a gente internamente, a gente começa a pensar em milhões de coisas que podem atrapalhar aquela mudança. E a gente esquece de viver essa mudança. Então, o cérebro ele quer fazer você sempre voltar para aquilo que você pensava antes, para aquilo que você era antes, para a pessoa que você era antes, mesmo que você já perceba que aquilo não funciona mais. Então, o quartzo rosa, ele pode causar essa reação quando ele dá uma abertura muito grande. E aí o teu corpo pode reagir de algumas formas, né? Mas aí a gente vai tecendo com outras pedras, né? Por isso que o quartzo rosa ele tem os seus amiguinhos. E ao longo do nosso universo cristalino, a gente vai falando dos amiguinhos que o quartzo rosa vai tendo para poder equilibrar quando isso acontecer. Mas fora isso, dá a sensação de empoderamento, de força, ainda mais quando ele vai para as mulheres que já estão conscientes. Estão conscientes do feminino, tão consciente da sua força, mas ainda não tão consciente da sua sexualidade. Ainda estão ali com medo de serem elas mesmas, porque a gente vive num mundo que é difícil ser mulher. É difícil mostrar nossa sexualidade, é difícil ser a gente. Pronto, ser a gente, isso é difícil. E todos esses medos e lacunas ficam perpetuando a nossa cabeça. E o quartzo rosa, apesar de ele trabalhar a sua fragilidade, ele faz com que você incorpore a mulher sem medo que existe dentro de você. Então você é uma mulher destemida também. Você passa a ser uma mulher que, tudo bem, eu sou isso aqui. Então ele também desperta essa sexualidade. Por isso que eu uso ele nos ritos de Afrodite. Né? Quando a gente vai fazer os ritos de Afrodite, é o egg de quartzo rosa que a gente usa. Por quê? Porque ele desperta a energia do feminino também para a sexualidade, autoestima e tudo mais, né, gente? Então, essa energia do quartzo rosa, ela traz aí um acolhimento feminino, uma necessidade de encontrar a nossa fragilidade, dizer assim para ela: caramba, você é forte pra caramba. Porque ser frágil e vulnerável num dia de hoje e ter a capacidade de mostrar quem você é, isso é um sinônimo de força, né, gente? Isso é muita força. Isso não é pouca força. E reconhecer isso na gente é maravilhoso.